Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma sessão aqui, mais um episódio, né, da nossa série Brasileiros de TI no Exterior. Hoje eu estou aqui com o meu amigo aqui, Patrick Saldanha. Patrick é engenheiro, professor universitário, perito forense, e ele tem uma experiência para compartilhar conosco. Ele trabalhou em Angola, né? Trabalhou durante alguns anos em Angola. Bom, eu vou deixar o próprio Patrick terminar a apresentação e começar a contar a história aí. Boa noite, Patrick. Mais uma vez aí eu te agradeço aí pela disponibilidade aí, né, de estar compartilhando seu tempo conosco e a sua história de vida também. Eu acho que vai ser muito interessante aí para o pessoal aí que acompanha o blog. Beleza, grande Adilson Florentino, cara, é um prazer imenso estar aqui contigo hoje. Já te conheço de longa data, a partir de um curso que você ministrou aqui em Fortaleza pelo Nick Berg, se não me engano, foi um curso de Foi, PV6? foi, foi. Foi na G4 Flex, se eu não me engano, Na né? G4 Flex, isso mesmo. Isso. Então, de lá a gente vem eventualmente trocando aí um contato ou outro. Mas vamos lá. De fato, eu sou hoje CNP Collaboration. Trabalho ainda na G4 Flex, na área de engenharia de pré-venda, dando apoio em alguns projetos mais especiais. Sou professor universitário do Centro FIC, né, Centro Estácio, aqui do Ceará, e trabalho com perícia forense também. Né? E hoje a gente está aqui para bater esse papo, para falar um pouco da minha experiência lá em Angola, onde eu tive a oportunidade de ficar 3 anos da minha vida profissional, digo, 3 decisivos anos da minha vida profissional, lá na África, né, trabalhando em Angola. E a ideia é esse bate-papo trazer um pouco da experiência do que eu passei lá, de como é que a coisa aconteceu, para de repente dar um ânimo, né, a quem está pensando se vai ou se não vai, saber como que é a vida lá em Angola e como é que essas oportunidades se desenrolam, né? A gente sabe que é um mercado muito amplo no sentido de área de atuação, mas é muito pequeno, todo mundo se conhece, né? Sim, sim, é verdade. Conta pra gente um pouco, Patrick, como é que foi aí o convite? Você falou que, na verdade, foram várias pessoas ao mesmo tempo, né? Acho que na época tinha uma grande efervescência, né? A Angola era meio que a galinha dos ovos de ouro, todo mundo queria ir lá para trabalhar, né? Como é que foi essa história? É verdade. Eu fui no ano de 2011, eu fiquei 2011, 12, 13, voltei ali em 14, né? Fechei ali 3 anos em Angola. E entender o que aconteceu com Angola foi uma coisa que, assim que eu cheguei lá, eu quis me situar, né? Então, e aí, quem estiver assistindo aqui ao nosso vídeo e seja de Angola, pode até colocar os comentários aí se o que eu vou dar de informação bate com a realidade, né? Foi o que eu ouvi lá dos angolanos, né? Uhum. Adilson, eles passaram por um conflito de independência, né? Eles eram, assim como nós, eles eram colônia de Portugal, então houve ali anos desse conflito. E aí seguiu-se com um período de guerra civil. O herói nacional, José Eduardo dos Santos, morreu na União Soviética, então assume José Eduardo dos Santos, e aí eles entram em guerra civil e ficam durante muitos anos nesse conflito que termina em 2002. Então, veja só, um país riquíssimo como Angola, de ouro, diamantes e petróleo, passar tanto tempo nesse conflito acabou gerando uma demanda represada para quando houve a paz de mão de obra qualificada, porque tinha que reconstruir o país, né? Então, pense só que naquela época foram muitas empresas da área de engenharia civil mesmo, e aí algumas que eu tive a oportunidade de atender lá, Aldebrecht, FPV, a partir da empresa Velonet, que foi a empresa que me levou para Angola. Mas aí entra também a parte de, sei lá, letras. Tive gente de letras indo para lá. Aí você pergunta, caramba, letras? Pois é, eles têm, se não me engano, 13 línguas nacionais e era preciso fazer ali a gramática, o dicionário, né? Então foi muita gente dessas áreas e, como não podia faltar, tecnologia. Então, no período que eu fui, já existia um tempo, né? Desde ali de 2002, eu fui em 2011 só, então já tinha um bom tempo, que esse fluxo de mão de obra internacional estava chegando ali em Angola para dar esse apoio, né? E assim, poxa, fantástico. Eu já trabalhava com redes aqui no Brasil, mas a experiência de Angola
eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, porque foram 3 anos tendo contato com equipamentos de ponta, que a gente olha aqui no Brasil e até hoje você vê, poxa, isso é muito caro uma rede como essa. E lá não, e lá eu tive contato de ter, tive a oportunidade de ter contato com equipamentos de ponta, e ser colocado em situações que aqui eu não, raramente eu teria acesso. Então, é por isso que eu acho que foi realmente fantástico. E é muito interessante que as pessoas conheçam a história de Angola, o que aconteceu lá, que, porque até hoje a gente tem ainda esse fluxo, né, migratório de pessoas que vão trabalhar lá, num nível mais lento do que aquela época, mas ainda assim a gente vê muitos colegas ainda indo para lá, tendo experiências, convites para treinamentos, né? Isso ainda é bem presente. Perfeito. E na época você interagia com vários outros brasileiros, foram vários outros técnicos na época. Isso. Eu trabalhava na época numa empresa chamada Auriga, aqui de Fortaleza mesmo, que era referência de parceria Cisco. Então, na Auriga, e aí entra uma coisa que já acho que vale a pena como experiência também, né? Eu nunca tive a, como é que eu digo? Eu sempre quis trabalhar na área de desenvolvimento de software. Eu nunca escolhi redes de computadores, tá? Então, a primeira coisa que eu acho relevante é isso, né? Existe um jargão que se diz, olha, corra atrás do seu sonho, né? Pois é, o meu sonho era trabalhar com desenvolvimento de software. Acabou que eu passei um curso tecnólogo em telemática, com ênfase em telecomunicações, e me vi ali agarrando essa oportunidade, estudando redes, telecom, SDH, PDH, uma série de tecnologias na área de telecom, e eu fui meio que me agarrando às oportunidades. Então, quando surge a Áuriga, poxa, parceira Cisco, o que é que eu vou fazer? Bom, vou tirar o CCNA. E, de fato, consegui essa certificação em 2008, graças ao livro do nosso colega Marco Aurélio Filippetti, que esteve aqui contigo no canal em outra entrevista. Ah, Então, usei o material do Filippetti. É outro livro, na época, de um conterrâneo meu, Yuri Diógenes, né, que na língua portuguesa, na época, é outro livro que também a gente tinha acesso. E fiz o CCNA. Nesse período, tinha uma área que ninguém queria na Áuriga, que era a área de voz sobre IP. Poxa, mexer com PVDM, E1, FXO, FXS, era uma área meio indigesta, o pessoal não tinha muito interesse. Então, eu peguei essa área. E comecei a trabalhar no plantão da empresa, então, de madrugada eu também estava ali atuando. Nisso eu pego muita experiência e surge, então, Angola. Quando surge Angola, um grande amigo meu, até hoje, Charles Marley, que tinha tido uma classificação muito boa na Olimpíada do Conhecimento do Senai, ele é chamado para Angola. E ele fica um pouco receoso, né? Poxa, não conheço o país e tudo. E um outro colega nosso, Emanuel Damasceno, hoje CCIE, trabalha nos Estados Unidos, e é policial nas horas vagas. Ele disse, cara, eu vou contigo, Charles, vamos lá. Na época ele não, só tinha o CCNP ainda, e os dois foram. E a saída de Charles Marley e Emanuel Damasceno meio que abriu as portas para os outros amigos, né? Que trabalhavam ali na Áuriga, que a gente se conhecia em Fortaleza. Então, na época, lá, Vitor Cavalcante, hoje também CCIE, foi para lá. André Freitas, né, que trabalha no core da Wiremob, um grande provedor de internet aqui, foi também com a gente. Então, assim, da minha turma, eu acho que nós fomos juntos algo em torno de 5 ou 6 na mesma época. E estivemos lá na mesma empresa inicialmente, na Velonet, que é uma empresa angolana, né, mas que tem como diretor Raul Mota, que é um brasileiro, que abriu essas oportunidades para a gente. E, assim, poxa, foi uma experiência fantástica. Primeiro, com o frio da barriga, né, do desconhecido. Cheguei lá apenas com o CCNA, mas como, assim, mensagem, né, interessante dessa minha ida, primeiro, eu tive apoio de amigos que foram na frente, desbravaram, né, a empresa, o mercado e deram feedback sobre isso. E a importância das certificações, sem o CCNA não teria ido para lá, isso é fato.
E mais ainda, assim, que é como eu comentei, quebra um pouco, né, o que a gente escuta por aí fora, que é siga o seu sonho. Na minha vida, eu segui as oportunidades. E seguir as oportunidades, para mim, é algo que até hoje tem dado muito certo. Muito legal. Patrick, assim, na época, né, já faz alguns anos, né? Mas, assim, em comparação com o salário que você tinha no Brasil, financeiramente, os valores eram bem diferenciados, compensavam na época para ir? Você lembra mais ou menos uma proporção disso? Sim, sim, lembro. Olha, era em média, assim, eu já trabalhava como CCNA, eu atendia aqui no Brasil, dando suporte, né, remoto, como integradora, a Oi, a Embratel, na época a GVT. Então a gente tinha contato com grandes empresas, né, e grandes contratos. Então aí entra Petrobras, Neoenergia, uma série de empresas de grande relevância nacional. Então já não tinha um salário tão baixo, né, principalmente para plantonista e tudo. Angola, naquela ocasião, por pagar em dólar, e olha que é uma época que o dólar não estava nem na casa dos R$ 2 ainda, era equivalente a quase 8 a 10 vezes que eu ganhava no Brasil. Tá? Era realmente um valor bem diferente. Lembro que quando o dólar bateu R$ 2, a gente fez um churrasco lá comemorando, porque a gente sempre fazia o reporte, né, para reais, então era um aumento para a gente, né? E fora isso, um grande incentivo que as empresas no geral, não só a Velonet, davam para os expatriados, incentivo à qualificação. Então, imagine só, Dilson, eu fui e eles me deram um plano de carreira, onde se eu concluísse uma especialização que eu estava fazendo na época, em redes convergentes, eu teria um aumento imediato de US$ 1.000. E graças aos professores da Universidade de Fortaleza, que abriram a possibilidade de eu fazer esse curso, entre aspas, à distância, depois até posso comentar sobre isso, que eu acho uma experiência interessante. Fora isso, ele tinha um incentivo de que se eu tirasse o CCNP Collaboration, eu teria US$ 1.500 de aumento imediato também, dado que eu trabalhava com voz. Então, ir para Angola, já com um salário consideravelmente maior do que eu tinha no Brasil, e tendo em vista esses dois aumentos imediatos que eu teria, né, tirando o CCNP Collaboration e concluindo a minha especialização, olha, foi o suficiente para que em 3 anos eu conseguisse o suficiente para casar, montar minha casa, mobiliar minha casa, comprar um carro, ter uma reserva de emergência garantida e voltar para o Brasil, assim, já com um currículo legal, com uma experiência muito interessante de tecnologia, Cisco, e com esse valor, né, o meu pezinho de meia feito, né? Então, nesse aspecto, foi muito interessante. Não sei como é que está a situação hoje. Certamente ainda deve valer a pena, mas não deve ser valores tão vultuosos como eram na época, né? Eu acho que de repente aí alguém que for assistir o vídeo de Angola pode de repente falar com mais Põe um propriedade, né? comentário aqui embaixo, vai Pode colocar comentando aqui aí. o comentário de como é a situação hoje, mas eu vejo também Angola como uma grande oportunidade para nós como educadores, cara. A gente tem algumas pessoas que assistem ao canal, que são de Angola, eu conheço algumas pessoas. Eu cheguei a ministrar curso para algumas pessoas vindas de Angola também para o centro de treinamento aqui no Brasil, e o que eles querem muito é justamente essa questão da capacitação, que é cara para eles também lá, né? Sim, Tanto é que muitos vêm estudar aqui no Brasil, né? Com mais verdade. oportunidades de estudo. A gente já viu muitos casos aqui de angolanos que vêm para cá. E grandes centros de treinamento aqui tentaram abrir filiais lá justamente para suprir um pouco a carência, né? A Multirrede, na época, né, que era um grande centro de treinamento, abriu uma filial lá. Sim, O Marco eu lembro. Filipetti tinha aberto também uma filial da Cloud Campus também em Angola. Acho que existe até hoje, Olha né? aí. Ele vendeu, ele não é mais dono, mas acho que a filial angolana ainda existe, Sim. justamente para tentar cobrir essa carreira, essa brecha, né? Como você falou, mais de 30 anos de guerra civil, né? Uma carência de infraestrutura muito grande e também oportunidades de É, atuar, né? é verdade, assim, de minha parte, né? Eu fui para Angola tendo algo em mente muito claro, né? Eu não estava migrando de vez, né? Para mim, eu fui com algo em mente. Poxa, eu tenho minha noiva aqui no Brasil, vou lá, enfim,
me capacitar, melhorar a questão financeira e pretendo voltar. Né? Por isso que, de fato, eu voltei. Mas em Angola, o que eu percebi bastante era isso. Existe essa grande demanda de qualificação e existe um público muito interessante, um público realmente dedicado, querendo aprender, querendo se esforçar. Mas, claro, como todo lugar do mundo, também tem aquelas pessoas mais acomodadas. Mas, Sim. de minha parte, né, até como esse viés de educador, eu falava para os meus colegas angolanos, olha, eu estou aqui por pouco tempo, então suguem de mim o que vocês puderem, que o que eu tiver ao meu alcance eu vou ensinar, eu quero que vocês assumam a, a, as vagas do país de vocês, que vocês cresçam como angolanos, né? Não precisem mais durante tanto tempo ficar tendo esse aporte de mão de obra internacional. Então, alguns entendiam e aí colavam em mim, tiravam dúvidas, a gente estava sempre ali muito presente. E já outros não, né? Outros acabavam olhando para a gente como, olha aí, o rapaz está vindo de fora aí, pegar nossas oportunidades, mas É. é a vida, né? Tudo depende de como você enxerga, né, a participação do estrangeiro. Se você enxerga ele só como alguém para tirar a vaga, mas se não há gente capacitada, não teria como ter a vaga, né? Eles precisam que essa Sim, transferência ocorra e aí sim, né, eles conseguem tocar ali. exatamente. Eu acho que a grande questão é essa, né? É uma troca realmente, né? Eu acho bastante interessante nisso. É, você ficou 3 anos ali. Nesses 3 anos você teve idas e vindas, porque me parece que era meio complicado. Tem que ter visto, tinha que ter visto pelo menos Isso, para entrar, para sair. Você voltou para o Brasil, ficou alternando nesse nesses meio três tempo, né? anos. Como é que foi essa? Olha, por incrível que pareça, nesses anos que eu fiquei lá, hoje eu posso falar que já estou no Brasil de volta, eu já estou empregado aqui, mas eu não consegui, de fato, vestir trabalho nesses anos. Era, era algo muito difícil, a burocracia era muito grande, talvez maior do que a demanda, inclusive. Então, a cada 3 meses eu voltava ao Brasil para poder fazer a minha renovação de visto Hum, e né, renovava o visto, voltava para Angola com visto temporário, enquanto o meu visto de trabalho saía. Mas o fato é que nesses 3 anos de solicitações, de pedidos lá, o visto nunca era aprovado, né? O que acabou me beneficiando porque eu conseguia ver a família, né, ter um contato, né, ainda aqui. Mas, de fato, aqueles que iam e conseguiam um visto de trabalho retornavam ao Brasil basicamente no período de férias. Né? uhum, E assim, Adilson, lá a gente comenta bastante de, poxa, foi uma boa experiência, ganhei realmente um valor legal, tive contato com boas tecnologias. Tá, Patrick, é parte ruim, né? O que você passou por lá que é interessante também como uma mensagem para quem está vendo o nosso vídeo, que está entrando na área, está pensando em ter essa experiência. Nada vem fácil na vida, né? Não tem almoço grátis, né? E comigo não foi diferente. Eu ter conseguido o que eu consegui de patrimônio em 3 anos, trabalhando em Angola, me exigiu vários fios de cabelo, que até hoje não voltaram, e é o que algo muito próximo de uma úlcera que eu consegui contornar, graças a Deus, né? Porque olha só, eu sabia que eu estava lá por algum tempo, né? Eu tinha uma meta, né? Eu queria voltar ao Brasil. Então, quando eu soube, né, foi me apresentado o meu plano de cargos e salários lá, que se eu concluísse a minha pós-graduação em redes convergentes, eu teria esse aumento de US$ 1.000, eu entrei em contato com a Universidade de Fortaleza, expliquei a situação e eles abriram a exceção para que eu, à distância, concluísse um curso que era presencial. Tá? Tá, poxa, os caras foram muito legais, Patrick. Pois é. Só que, lembrem-se, audiência aqui do Netflix Brasil, Angola está a 4 horas de distância da gente no fuso, né? Então, a pós-graduação que começava aqui 19 horas, lá começava às 11. Então, eu tinha que estar às 11 horas na frente do computador para assistir a aula com a câmera que o professor disponibilizou lá, e isso ia até às 2 da manhã. E considerando que os outros colegas podiam cair na tentação de dizer eu também quero ficar em casa assistindo a aula, assim como o Patrick está sendo beneficiado,
os professores eles exigiam de mim o que não exigiam dos colegas. Então, participação na aula, apresentação de trabalhos. Então, era algo muito exigente. E aí tá, Patrick, 2 da manhã você ia dormir, né? Ok. Que horas o Patrick tinha que estar acordado, pronto, banhado, de terno e gravata para iniciar o trajeto, né, do expediente até o Banco Sol, onde eu fiquei alocado como técnico residente durante um bom tempo, às 5 da manhã. Nossa. Mas tinha Então, 3 horas de sono, na melhor eu das tinha, hipóteses. eu tinha 3 horas de sono, na melhor das hipóteses, assim, um colega dormir de terno, né? Não vou expor o cara, mas não vou fazer isso, não vou dormir de terno. Isso 3 vezes na semana. 3 vezes na semana eu tinha que fazer isso. Então, imagina o desgaste que eu tinha, porque chegando no banco, eu tinha muito serviço. Era agência nova para configurar roteador para a agência, switch, ver problemas do core da data center do Banco Sol, problema de telefonia IP lá do Call Manager, e tecnologias que muitas delas eu não tinha tanta experiência. Né? Como eu falei, aqui no Brasil não tinha acesso a equipamentos de ponta, principalmente na área de collab, que são relativamente não, são bem caros, né? São bem caros. Então, eu tinha que dar conta do meu trabalho em si, pelo qual eu estava sendo pago, e eu tinha esse sono prejudicado por conta da especialização. Em paralelo, eu também tinha que estudar para a certificação CCNP Collaboration, que hoje em dia, né, as pessoas podem. Não, tá, é um esforço, mas é aceitável. Se você faz ali é, 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 o Encore, né, o CLCore, Collaboration Core, faz uma outra prova e está lá o seu CCNP Collab. Mas na época não era assim. Na época eu lembro que eu tive que fazer uma prova que era praticamente de sinalização, uma prova de QoS, essa primeira agora eu não lembro, era, poxa, fugiu a memória. Mas era antes de existir o CCNA Voice, né? Era antes dela. Eu tinha que fazer QoS, e aí surgiu CIPT1, CIPT2 e Troubleshooting. Então eu tinha que fazer 5 provas, além do meu CCNA, para conseguir o título de CCNP. E eu me Então, lembro que essa área de voz, de colaboração aí, em termos de você conseguir emuladores, é mais complicado também. Não é como o Hootsuite, né? Que você consegue, o GNS3 da época, né? sim, Emular tudo, né? Tinha que muitas vezes casar com equipamento físico também. Não tinha como emular tudo 100%, né? Eu me lembro disso. exatamente. Assim, hoje o que o pessoal está sofrendo com DNS e essas soluções de SD-WAN, coisas que você tem dificuldade na área de route switching, o pessoal tem que alugar um lab e tudo. No mundo de collaboration, até na época que era voice, isso já foi um divisor de águas desde o começo, porque a gente tem ali as PVDMs, que são processadores próprios para isso, que não tem como você emular. Muitas questões envolvendo E1, TDM e T1, enfim, que até hoje não tem como você emular isso. Então, as pessoas da área de collaboration, era muito comum, era muito normal que elas tivessem em casa o próprio laboratório. E aí vai, telefones IP, e tudo. Até hoje ainda tenho aqui comigo alguma herança disso, né? É uma área que realmente me encanta. Infelizmente não atuo, né, com mais frequência por mesmo falta de oportunidades aqui no Brasil, dado que as empresas que utilizam collaboration são, apesar de serem muito grandes, né, multinacionais e governo, elas acabam sendo bem restritas se a gente comparar isso com outras áreas do mercado. Mas, assim, foi muito difícil. Então, olheiras, perda de cabelo, gastrite, tudo isso veio junto com a própria pressão, né, de a gente estar em outro país, tendo que se adaptar à cultura, aos termos, né? Apesar de ser português de Portugal, a gente tem que se adaptar ainda com uma coisa ou outra. Mas, É, assim, foi difícil, mas agarrei as oportunidades, mais uma vez, como eu falei lá atrás, né? Eu não escolhi ir para a Voz também. As oportunidades dentro do mundo que eu estava ali inserido, essas portas foram se abrindo, eu fui agarrando essas oportunidades. Né? muito legal. Geralmente, né, quando está chegando no final da apresentação, eu pergunto para as pessoas, né, para os entrevistados, assim,
o que que eles aconselhariam aí o candidato a ter uma carreira internacional, ou como se preparar, né? Seja estudando, seja poupando, enfim, né? Uma das coisas sempre que está em voga é a questão da língua, né? A história do inglês. A primeira vista, assim, a gente imagina o seguinte: bom, Angola é um país irmão ali, também foi colônia de Portugal. O português é o idioma oficial ali, né? Apesar das diferenças linguísticas que você mesmo colocou, né? Mas eu imagino também que, mesmo trabalhando em Angola, você talvez vai ter que interagir com o suporte, com alguém que também é de outra língua É, também, e vai ter que ter o inglês, né? Uma coisa interessante que o Filipetti comentou quando ele deu a entrevista aqui, né? Ele falou assim: olha, agora vivo em Portugal, mas eu só falo inglês no serviço, porque os clientes dos portugueses os clientes dos portugueses falam todo inglês, né? A Europa em sim, si, né? Que é o pessoal. Portugal vive mais com prestação de serviço, propriamente dita, né? Então era basicamente eu tinha que falar inglês o é tempo todo. verdade. Eu não sei com relação a Angola, imagino que se você usou 100% apenas português ali. Até queria só confirmar isso Pronto, e aproveitando, já engajando, né? Se você, para quem vai começar o jovem hoje, né? O que que você aconselha que ele faça, né? Como se preparar, por exemplo, para encarar o desafio de ir para fora de casa, de fora do seu país, né? E trabalhar que seja por um tempo ali com uma carreira sim. internacional. Olha, Adilson, existe algo que é muito próprio de cada um, então, e aí tem perfis e perfis, né? Então, no meu caso, eu saí de casa com 16 anos porque apareceu a oportunidade para que eu viesse morar em Fortaleza. Eu sou natural de Quixeramobim, terra de Antônio Conselheiro, da Guerra de Canudos. Então, apareceu a oportunidade para eu vir morar em Fortaleza, ali fazer o ensino médio. E eu vim. Para muitas pessoas, isso seria impensável sair da casa dos pais com 16 anos, né? Principalmente naquele mundo ainda que a gente não tinha internet, não tinha tantas coisas com essa facilidade. Estou falando do ano 2000, 2001. Mas a primeira coisa, se alguém tem interesse, né, de ter essa experiência internacional, seja para realmente sair de vez ou mesmo ficar um tempo fora, como é o meu caso, ainda batendo na mesma tecla em relação ao inglês, não tem de onde fugir, né? Angola mesmo, eu lembro de experiências onde a Huawei chegou lá e estava nos bancos que eu atendia, e é uma situação super interessante, acho que vale a pena comentar. Eles que estavam oferecendo equipamentos que eles apresentavam, diziam, olha, faz o que a Cisco faz, mas a diferença era menos da metade do preço. E o banco, óbvio, ficou, poxa, encantado. Então, vamos chamar aqui a área técnica, olha, avaliem, né, façam aí o proof of concept, né, dos caras lá, para a gente validar. E Adilson, absolutamente tudo que nós apresentamos, eles fizeram. Eles cumpriram, certo? E aí eu pensei, poxa, vamos migrar todo mundo para a Huawei, né? Só que aí chega o gerente de TI na época, que não vou falar o nome dele agora, e ele disse: olha, Patrick, é o seguinte, eu gosto demais da Cisco, eu gosto demais da minha rede, e eu não quero que isso aconteça. Então, eu quero que vocês se reúnam, vejam alguma coisa aí que a gente possa impedir, né, a chegada da Huawei aqui. Caramba, poxa, sou funcionário, tenho que obedecer, né? E aí os chineses, claro, a gente não fala chinês, a gente tinha que interagir com eles em inglês, né? A gente interagiu lá com eles, fomos avançando, e aí chegou o ponto de que nós dissemos, olha, a única coisa que eles não fazem, que eles não falam, é IGRP, até porque é proprietário da Cisco, hein? Então nós fizemos uma migração, não vou falar também qual foi o banco, uma migração da rede de um banco de OSPF para a IGRP num período de talvez menos de 15 dias. Então, imagine que é o core de uma rede e o país inteiro, com caixas eletrônicos, todo mundo estava rodando em OSPF para IGRP. Então, no dia X lá, a gente chegou para os chineses e dissemos, olha, vocês fazem tudo, mas vocês falam IGRP? Eles disseram, não, você é proprietário. A gente fala OSPF. E aí vem o gerente do banco e diz, olha, vocês não querem que a gente mude a rede do país inteiro porque vocês não falam IGRP. Então,
Então, assim, ocasiões, né? Para falar inglês, a necessidade, o próprio TAC da Cisco, né? Ou, no caso, está voltando para o Brasil, tem que passar ali pela África do Sul, muitas vezes, para fazer uma escala, tem que dormir lá. Então, é necessário. Até hoje eu não tenho inglês fluente, é algo que eu pretendo bastante esse ano me dedicar e aprimorar. Mas a primeira etapa, sim, é inglês. E a segunda coisa, para trazer até um diferencial aqui de sugestão, não tenham medo. Não esperem estar no nível sênior de conhecimento técnico para encarar os desafios, tá? Talvez muitas vezes esse seja um grande bloqueio das pessoas que não têm coragem de encarar uma vaga, um desafio, porque na vaga não tem, olha, tecnologia XYZ, caramba, não domino isso aqui, não vou me candidatar, ou se, tipo, a pessoa já começa desanimada, vai para a entrevista já ali com aquele semblante de, olha, não sou tão bom, tão bom, mas o fato é, estamos em 2024. Treinamento, documentação, cara, a gente tem isso puxando a rodo, a preço acessível. Então, não existe mais espaço para que você tenha medo de encarar desafios porque não domina a tecnologia XYZ. Então, a minha colaboração, né, para essas pessoas que têm esse interesse olha, foque no inglês, beleza, tem essa experiência, assuma esses riscos calculados, tá? Você não vai entrar numa vaga que você não sabe nada, né? Assuma esses riscos calculados, mas agora, encerrando essa minha sugestão, né? Se eu posso dar conselhos com tão pouca idade, se dediquem com muito carinho ao português. Aprendam português. E aí, um exemplo pessoal, né? Quando na G4 Flex, alguém pergunta, olha, vamos contratar alguém para trabalhar junto com o Patrick. Eu cheguei hoje no momento que eu digo, contratem alguém que na entrevista saiba usar uma crase e que pergunte a queima-roupa como é que usa uma crase e a pessoa saiba dar um exemplo de como é que se usa uma crase. Se vocês conseguirem um candidato da área de tecnologia que saiba responder essa pergunta, a parte técnica eu ensino. Mas o português, saber se expressar, escrever um e-mail, ter segurança ali no domínio da nossa língua, isso ainda é um grande diferencial hoje, principalmente na área de tecnologia. Então, esses seriam os meus conselhos para quem pretende se aventurar aí nessas experiências mais altas. Perfeito, Patrick. É muito interessante isso. E realmente você vê aí. Bom, nos vestibulares, nas redações que as pessoas prestam, ali a gente vê ali que realmente o pessoal tem muita dificuldade ainda. É algo importante com a própria língua também, né? Assim, Sim, se aventurar a aprender a língua dos outros, pelo menos saber a sua, né? é verdade. Já é um excelente começo. Patrick, mais uma vez eu te agradeço aí demais aí pelo tempo dispensado, tá? Eu acho que é um começo aí, a gente pode marcar futuramente algum outro bate-papo. Queria ouvir também a questão lá da perícia criminal, outros assuntos Sim, que acho que são bastante interessantes na nossa área aqui de tecnologia. Muito obrigado ali, grande abraço ali, e ficamos por aqui. A pessoal que está assistindo também a live, grande abraço a todos. Até a próxima. pessoal, forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.